Boa tarde, pessoal. Eu sou Janise, assistente social da Gerência de Coordenação da Atenção Básica, Secretaria de Estado da Saúde. Acompanho atualmente as macro-regiões Planalto Norte e a Nordeste para fortalecimento da atenção básica e hoje estarei aqui conversando sobre os indicadores de desempenho para as equipes de atenção básica e NASF para o terceiro ciclo. Então, eu inicio a minha fala trazendo essa pergunta: como se mede a saúde? A saúde aqui entre aspas, porque ela não se refere apenas às condições de saúde dos usuários, mas sim também aos serviços que nós, profissionais de saúde, ofertamos à população. Então, como que a gente pode medir essa saúde, né? Uma das formas é trabalhando com os indicadores, que a partir deles nós podemos conhecer a nossa população, os recursos, a cobertura, os fatores de risco, a mortalidade, a morbidade, quem são nossos usuários, né, onde moram, quantos são, entre outras informações. Então, o indicador, ele é um número, né, que vai indicar, que vai mostrar algo ou alguma coisa. Então, eu trago aqui por que são importantes os indicadores. Primeiro, eles são importantes porque eles podem identificar pontos críticos e fragilidades, ou seja, ele pode nos mostrar onde estamos bem e onde não estamos tão bem nas nossas práticas profissionais e serviços. Eles podem também reorientar as nossas ações e os serviços, já que ele pode nos dar o caminho e mostrar como melhorar essas ações e esses serviços. Pode também acompanhar o resultado das ações em nosso território. Então, se vamos conhecer os resultados, né, assim vamos conhecer os resultados da nossa atuação naquela comunidade específica onde nós atuamos. E também, principalmente, porque os indicadores podem subsidiar o planejamento. Podemos, a partir deles, melhorar a nossa prática profissional futuramente. Ressalto aqui que o acompanhamento dos indicadores, que a avaliação em saúde, ela não deve ser só para esse momento da certificação do PMAC. Tem que ser um processo contínuo. O ideal seria que fossem inseridos nas nossas práticas profissionais também a avaliação dos indicadores em saúde. E aí, de onde vêm os indicadores, né? Eles vêm das informações que nós alimentamos nos sistemas de informações. E aí eu trago aqui para vocês esse quadro que mostra os principais problemas da informação. Então acompanhem comigo. Fazer e não registrar é a mesma coisa que eu não tivesse feito a ação lá no sistema de informações. Não adianta eu fazer uma ação eficaz, meu usuário ficar satisfeito, né, eu resolver a condição atual de saúde dele, mas eu não registrei a informação. Isso vai ser como se eu não tivesse feito. Registrar e não informar, da mesma forma, é como se eu não tivesse feito a ação. Por quê? Porque se eu registrei e eu não informei em tempo hábil, essa informação não chegou. E se ela não chegou, também é como se eu não tivesse feito. Eu fiz a ação, registrei, informei, porém eu não monitorei, também é como se eu não tivesse feito a ação. Por quê? Porque eu não estou acompanhando se a informação foi de qualidade, se ela chegou até o Ministério, né? Então é como se ela também fosse uma informação falha ou inexistente. E se eu fizer registrar, informar, monitorar, mas não avaliar, esta informação para mim também ela não vai ter sentido, porque ela não vai estar me trazendo um processo de mudança e de melhoria na minha ação. E aí eu quero chamar a atenção para tanto o fazer e registrar, quem faz e registra, o profissional de saúde. E aí quando eu falo profissional de saúde, eu quero
mostrar que nós temos o profissional médico, o enfermeiro, o cirurgião dentista, o técnico, o agente comunitário de saúde, né? Quando eu falo em enviar a informação, eu estou falando também da coordenação de atenção básica, da coordenação do NASF, da coordenação de saúde bucal e também da gestão do município, ou seja, gestor municipal de saúde, né? E se esta equipe não estiver afinada, a informação ela não vai ser bem feita e nós não teremos um indicador eficaz. Então vejam como é importante o trabalho em equipe para o PEMAC e principalmente para esse momento dos indicadores. Todos os profissionais têm que estar envolvidos, porque se não enviar a informação, né, a equipe mesmo tendo feito um trabalho eficaz, a informação não vai chegar. Se ela não for monitorada, a informação pode ser falha. Então vejam como é importante o trabalho em equipe para a questão dos indicadores. E aí, como o tema hoje são os indicadores PEMAC, né, vamos fazer aqui uma breve lembrança do que é o PEMAC. Ele é o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, que foi instituído lá em 2011 pelo Ministério da Saúde, na portaria 1654. O objetivo principal dele é induzir a melhoria do acesso, da qualidade e provocar mudanças nos processos de trabalho das equipes. Em 2015, nós tivemos uma nova portaria que dispõe sobre as regras do PEMAC para as equipes de atenção básica, incluindo aquelas com saúde bucal e também o NASF. Aqui nós temos as fases do PEMAC, né? São 3. A primeira, a adesão e contratualização. A segunda, a certificação, é o momento em que estamos. E a terceira fase, a recontratualização. A certificação é aquele momento que vai ter a avaliação externa visitando, né? Os entrevistadores vão até os municípios. Teremos a avaliação dos indicadores e a autoavaliação. O PEMAC, ele deve ser sempre um processo, desde a adesão até a última fase de recontratualização. E deve estar permeado pelo eixo estratégico transversal de desenvolvimento. Então, esse eixo ele vai estar em todos os momentos do PEMAC. Ele vai tratar do desenvolvimento do conjunto de ações para a qualificação da atenção básica e envolve a autoavaliação, o apoio institucional, o monitoramento dos indicadores, a educação permanente e a cooperação horizontal. Aqui eu trago a certificação, que é esse momento onde as equipes, né, a partir dele, vão receber a sua nota de desempenho dentro do PEMAC. E ela se inicia pela verificação da autoavaliação. Temos a AMAC, né, que é disponibilizada pelo Ministério, online. E temos também a opção para aquele município que já possui um processo autoavaliativo próprio, ele também pode estar usando. Então, o ideal seria que elas fossem refeitas a cada 6 meses, revisitadas, né? Para que quando vem a avaliação externa, nós estejamos com a autoavaliação ainda atualizada. Então, por exemplo, se vocês fizeram a autoavaliação lá em 2016, vocês já devem refazê-la, né, antes da avaliação externa. E ela equivale a 10% da nota ou certificação. O segundo item, a avaliação de desempenho dos indicadores, que é exatamente o que a gente vai tratar aqui hoje, equivale a 30% da certificação das equipes e ela é a avaliação dos indicadores que foram contratualizados lá no momento da adesão, né? Lembrando que a base de dados da atenção básica para os indicadores é o CISAB, né? É ESUS, e os meses que serão avaliados serão setembro, outubro e novembro. E a outra fase, dentro da certificação, é a avaliação externa, que equivale a 60% da nota e que temos padrões de qualidade que medem o desempenho das equipes e da gestão, que vai ter a coleta realizada por instituições de ensino, que aqui em Santa Catarina é a Universidade Federal de Pelotas, com parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina,
E nesse momento vai ser feita a verificação de evidências para um conjunto de padrões previamente determinados. E já sei que vai ser uma das perguntas, então, a previsão para o início da avaliação externa em Santa Catarina é a partir de setembro. Essa é a informação que nós temos, é uma previsão que se inicia a partir de setembro. Aqui temos então a planilha com os indicadores do PEMAC, para as equipes de atenção básica, ESF ou parametrizadas, a saúde bucal também, para o terceiro ciclo. Então, são 11 indicadores que estão divididos em 4 grupos, e o primeiro grupo é o acesso e a continuidade do cuidado, onde temos 6 indicadores, e que esse grupo pretende mostrar o quê? Mostrar se os serviços estão chegando em tempo oportuno aos seus usuários. Então, temos a média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante, o percentual de atendimentos de consultas por demanda espontânea, o percentual de atendimentos de consulta agendada, o índice de atendimentos por condição de saúde avaliada, a razão de coleta de material citopatológico do colo do útero e a cobertura de primeira consulta odontológica programática. Para o segundo grupo, a coordenação do cuidado, nós temos o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira semana de vida. Já para o grupo resolutividade, que vai nos indicar se o serviço está sendo capaz de resolver ou finalizar os problemas de saúde da população, foram escolhidos os indicadores: percentual de encaminhamentos para serviço especializado e a razão entre tratamentos concluídos e primeira consultas odontológicas programáticas. O último eixo para as equipes de atenção básica e saúde bucal e as parametrizadas, finalizando, é a abrangência da oferta de serviços, o percentual de serviços ofertados pela equipe de atenção básica e o percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Esses aqui vão nos mostrar a dimensão, o alcance da nossa cobertura, a extensão do nosso serviço. Temos na sequência o indicador PRONASF, é um só, que é o índice de atendimentos realizados pelo NASF, que é composto por 4 outros indicadores. Então, a média de atendimentos individuais realizados pelo NASF, o percentual de atendimentos domiciliares, o percentual de atendimentos compartilhados e o percentual de atendimentos em grupo. Esses indicadores, esses 4, que formam o índice, eles terão pesos diferentes, considerando as ações mais importantes que precisam ser desenvolvidas pelo NASF. A partir de agora, nós vamos ir indicador por indicador, apontando de onde vem a informação para formar esse indicador, e lembrando que a fonte de dados é o ESUS-CISAB. Então, para o primeiro grupo, acesso e continuidade, temos a média de atendimentos de médicos e enfermeiros. A fórmula de cálculo é o número médio de atendimentos de médicos e enfermeiros e a população residente. Aqui eu chamo a atenção porque população residente entenda-se fichas de cadastro individual atualizado. Então, será o somatório de todas as fichas de cadastro individual da sua equipe, o denominador para esse indicador. E o numerador é o somatório de todas as fichas de atendimento individual dos médicos e dos enfermeiros. Então, como eu já chamei a atenção antes, observamos que é um trabalho em equipe. Temos o profissional médico, o profissional enfermeiro que vai fazer a atividade, o seu atendimento individual, e temos o agente comunitário como parte integrante também para formar esse indicador, porque precisamos da ficha de cadastro individual atualizado. Na sequência, temos o percentual de atendimentos de demanda espontânea, que é o número de atendimentos de demanda espontânea vezes 100, dividido pelo número de atendimentos. Aqui, as fichas utilizadas serão a de atendimento individual, tanto para o denominador quanto para o numerador,
e será a soma dos atendimentos médicos e de enfermeiros. Lembrando que aqui não é a consulta agendada, tá? É aquele atendimento no qual o usuário esteve na unidade procurando serviço e foi atendido no mesmo dia, ou aquele atendimento de urgência. O 1.3 é o percentual de consulta agendada, que a forma de cálculo dele é o número de atendimentos de consulta agendada pelo número total de atendimentos. Aqui também serão utilizadas as fichas de atendimento individual, tanto para o denominador quanto para o numerador, e são a soma de todos os atendimentos, tanto dos médicos quanto dos enfermeiros. Lembrando, trabalho em equipe, depende aí de 2 profissionais, né? Não é só uma pessoa que vai compor esse atendimento, são os 2, tá? E essa é a consulta com agendamento prévio, não é aquela consulta de urgência, não é aquela que foi agendada no mesmo dia que o usuário esteve ali. Tá? E quando eu falar sempre trabalho em equipe, vocês lembrem também da coordenação da atenção básica, da coordenação do NASF, da saúde bucal e também da gestão municipal, que vão ter que depois enviar essas informações, monitorar e avaliar. O próximo é o índice de atendimentos por condição avaliada, né? Então, aqui nós temos a fórmula, os atendimentos de hipertensão, mais os atendimentos de diabetes, mais atendimento obesidade, mais atendimento de depressão. O denominador, ele vai ser a população versus a prevalência. Vai ter lá no manual uma tabela com a prevalência dessas condições de saúde, tá? Então, depois vocês leiam lá, olhem quais são as prevalências para cada um desses agravos de saúde. E aí, novamente, observamos que não depende só da equipe médico e enfermeiro. Aqui temos também a ficha de cadastro individual realizada pelo agente comunitário. O próximo indicador, ainda do grupo acesso e continuidade, é a razão de coleta do material citopatológico do colo de útero. E aqui eu chamo a atenção porque o numerador é o número de procedimentos de coleta de material citopatológico do colo de útero. De onde vem essa informação? Essa informação vai vir lá das fichas de procedimentos. Então, aquele profissional que realiza o preventivo lá na unidade, quando ele terminar de fazer, ele vai lá na sua fichinha e vai preencher como coleta de material citopatológico. Então, o registro correto dessa informação vai refletir no resultado do indicador. E o numerador ali, população feminina residente entre 25 e 64 anos de idade, a base de dados, de onde é que ele vem? Ele vai vir novamente da ficha de cadastro individual. Então, temos aqui, o conjunto de profissionais que vão compor esse indicador. O agente comunitário de saúde e o profissional que vai fazer a coleta. Pode ser a enfermeira, pode ser o técnico, cada unidade tem a sua forma de trabalhar, mas vejam bem como é importante ter o trabalho em equipe. O próximo é a cobertura de primeira consulta odontológica programática. Vai ser a partir da ficha de atendimento odontológico individual e novamente a ficha de cadastro individual, que eu já salientei algumas vezes o trabalho em equipe. O próximo indicador do grupo Coordenação do Cuidado é o percentual de recém-nascidos atendidos na primeira consulta, atendidos na primeira semana de vida. Então, vai ser a ficha de atendimento individual dos médicos e enfermeiros, é somatório, e o numerador ele vai vir do SIN e do SINASC. Aí nós temos também aquele profissional lá do nosso município que alimenta esses 2 outros sistemas que vão ter que estar trabalhando alinhados para que a gente tenha uma informação correta e um bom indicador. Para o grupo Resolutividade, temos o percentual de encaminhamentos para serviços especializados, que é formado pelo número de atendimentos médicos para serviço especializado, e o denominador é o número total de atendimentos médicos individuais.
Então, aqui nós temos apenas as fichas de atendimento individual que compõem esse indicador e que é o médico, né? Aqui é só o atendimento do profissional médico. O 3.2, a razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. Temos um indicador da saúde bucal e são as fichas de atendimento individual odontológica preenchida pelo cirurgião dentista. Esse indicador vai mostrar se os tratamentos iniciados foram concluídos. O próximo é o percentual de serviços ofertados pela atenção básica. E aí, como é que ele é calculado? A fórmula é o quantitativo dos serviços ofertados pela atenção básica e o total de serviços da atenção básica esperado. Então, vai ser ficha de atendimento individual, mais ficha de procedimentos, mais ficha de atividade coletiva. Então, aí a gente já vai ter, novamente, vários profissionais que vão fazer o preenchimento dessas fichas para que se forme esse indicador. E aí, a definição dos serviços essenciais de saúde da família. Temos lá, na página 64 do atual manual do PEMAC, um rol com essas ações. Aí você trouxe ela aqui só de forma ilustrativa, tem mais uma página, depois vocês fazem uma leitura para ver quais são essas ações e serviços. Da mesma forma, o percentual de serviços ofertados pela saúde bucal também vai ser o quantitativo de serviços ofertados em saúde bucal, vezes 100, dividido pelo total de serviços em saúde bucal na atenção básica esperado. Então, serão as fichas de atendimento odontológico individual preenchida pelo odontólogo e lá na página 67 do Manual Instrutivo do PEMAC, nós temos o rol daí das ações e serviços a serem ofertados pela saúde bucal. O último indicador, o NASF, o Índice de Atendimentos Realizados pelo NASF, como eu falei inicialmente, composto por 4 outros indicadores, que o primeiro deles é a média de atendimentos individuais, o segundo, o percentual de atendimentos domiciliares, o percentual de atendimentos compartilhados e o percentual de atendimento em grupo, que foram pensados na lógica da importância de cada um desses trabalhos e em cima disso foi feito um percentual que vai aparecer depois na fórmula que eu vou mostrar na sequência. Aqui usam-se o quê? Fichas de atendimento individual, ficha de atividade coletiva e novamente a ficha de cadastro individual, sempre atualizado. Eu coloquei em todos os slides, né? Sempre tem que estar com as fichas atualizadas, certo? Então aqui nós temos a fórmula, né, do indicador, aí vocês observem que para os atendimentos individuais ele vai ser vezes 0,1, o atendimento domiciliar 0,2, o atendimento compartilhado 0,4 e o percentual de atendimento em grupo 0,4 também. Levando em conta que os trabalhos do NASF, não é que não possa ter atendimento individual, ele tem sim, tanto é que ele está ali, ele está sendo pontuado, o domiciliar também, porém o compartilhado e o atendimento em grupo, ele tem um peso maior. E aí, dividido por esse 90,1, que é um valor esperado, feito através de um estudo, em cima da importância desses atendimentos. E aí, como que vocês podem já saber como que vai ser feito esse cálculo? Bom, o DAB disponibiliza lá no portal do CISAB alguns relatórios, são relatórios públicos, tá? Todas as pessoas que quiserem podem acessar. E ele vai trazer o relatório de indicadores e o relatório de cadastro. Então, aqui está a página do CISAB, está ali indicadores. Vocês vão selecionar o estado e vão escolher entre indicadores ou cadastro. Vão fazer o download. Primeiro vamos fazer aqui o cadastro. E aí vai aparecer esta planilha, né? Uma planilha em Excel que vai trazer as informações do seu município, o INE, né? O número da equipe, os cadastros que são válidos e o status deste cadastro. Então, olha só. São informações de cadastro por equipe. Então, você pode visualizar exatamente o cadastro lá da tua equipe. Quantos usuários você tinha cadastrado lá.
No status, ele vai trazer 3 situações: o alerta, o monitorário sem informação. O alerta são para aquelas equipes com menos de 2.000 cadastrados ou menos de 50% da população cadastrada para equipes com população menor do que 2.000 pessoas. O monitorar, ele é para as equipes com mais de 2.000 pessoas cadastradas ou mais de 50% da população cadastrada para equipes com população do IBGE menor que 2.000 pessoas. Então, tanto o alerta como o monitorar, vocês têm que estar acompanhando. Agora, quando aparecer sem informação de cadastro, que é aquele menos ali entre parênteses, aí é uma situação preocupante, porque aquela equipe não tem nenhum cadastro realizado, tá? Essas informações, elas são do ano de 2016, que foram consolidadas em 30 de março de 2017. Aí vocês podem pensar, tá, mas são informações antigas. São informações antigas, mas já digamos que é um treino para que vocês saibam como vocês estavam no ano passado e para vocês saberem como que vocês vão poder acompanhar essas informações, tá? Então, a gente espera que o Ministério faça uma atualização desses dados, de vez em quando vocês entram lá para ver se teve alguma novidade e nós também informaremos para vocês quando surgir alguma novidade nesse sentido. O outro relatório é o relatório de indicadores. Então, vai abrir também uma planilha do Excel, que vai trazer as competências todas do ano de 2016, a região de saúde, o estado, o município, o SENES, o INE e o tipo de equipe. Então, aqui, ele vai trazer 8 indicadores. Depois eu vou mostrar para vocês quais já estão disponíveis para vocês irem fazendo esse acompanhamento, esse teste, né? Então, por exemplo, aqui nós temos a média de atendimentos de médicos e enfermeiros por habitante. Ele já vai trazer o numerador e o denominador, quantos atendimentos, quantas fichas de atendimento individual de médico e enfermeiro, vai trazer o denominador, que aqui no caso é a ficha, o somatório das fichas de cadastro individual e já o resultado do indicador. E ali ele vai trazer os critérios utilizados e alerta de inconsistência. De repente está com algum problema, ele já vai mostrar ali a inconsistência. E é importante que lá embaixo nessa abinha do Excel tem os critérios. Então eu coloquei ali, ler os critérios, que são vários para que vocês compreendam. Então, as informações aqui são exibidas também por equipe. E o alerta é o seguinte, a legenda, O primeiro, alerta é uma exclamação, vai dizer o quê? O indicador não pode ser calculado devido a alguma inconsistência. O X, inconsistência, problema para o cálculo do indicador ou produção zerada. O verdinho ok, sem inconsistência. O NEF, não envio de fichas. O NA não se aplica para esse indicador e o tracinho é sem resultado, ou no denominador ou no numerador devido a alguma inconsistência. Quer dizer o quê? Ou eu não estou para esse indicador aqui, no caso, ou eu não tenho todas as fichas, não tenho um somatório de fichas de atendimento individual e também não tenho cadastro para que seja calculado o indicador. Lembrando que são dados de janeiro a dezembro de 2016, consolidados no dia 30 de março, porém vocês podem utilizar ele como um teste, tá? Então, o que eu indico que vocês façam, a partir de amanhã? Volta para sua equipe, chama sua equipe, senta, conversa, pega essa planilha e vai olhar tanto a questão do cadastro quanto dos indicadores, Vamos fazer um estudo, vamos discutir o que foi tratado hoje nessa web sobre os indicadores, lembrando da importância, de todos os profissionais envolvidos e utilizar essa planilha assim para que vocês já vão tendo afinidade com esse tema indicador. E aí os indicadores que já estão disponíveis nesse relatório são esses elencados aqui, o 1.1, o 2.1, o 1.3, o 1.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2,
não vou ler todos eles. Faltam ainda 3, que acreditamos que logo o Ministério já deve também estar colocando no relatório, tá? Mas façam isso, sentem com a equipe, discutam, abram essas planilhas e vão já entendendo qual é a lógica que o Ministério vai utilizar para calcular os indicadores e já para saber onde que vocês têm que melhorar, né, os seus números. E aqui, para finalizar a minha apresentação, eu vou trazer algumas orientações, né? E a primeira delas é registrar corretamente ao final de cada atendimento o que foi realizado. Então, por exemplo, para a saúde bucal, o cirurgião dentista fez um atendimento, ele deve marcar a opção consulta odontológica programática, quando for o caso, né? Antes de finalizar o seu atendimento. Tá? Outra orientação, enviar as informações para a Base Nacional conforme a portaria 9717, que traz as datas de envio, as competências. Era aquilo que eu dizia lá no início. Não adianta a equipe fazer tudo certo e a informação não ser enviada corretamente, né, para a Base Nacional. Aí entra a coordenação da atenção básica, a gestão do município. Outra, ler o ofício 5 de 2007, que fala sobre o não envio do prontuário eletrônico por mais 3 competências consecutivas. Tem perda de recurso financeiro. Vocês lembram que é obrigatório o prontuário eletrônico, né? E também a nota técnica, que é o relatório de envio, a produção enviada. Por quê? Porque às vezes se manda a produção, mas manda ela com falhas. Então, tem critérios. Não pode, por exemplo, enviar um cadastro igual 2 vezes. Ele não vai ser validado. Então, leiam essa nota que traz essas informações sobre a produção e sobre a validação destas informações. Para os gestores municipais, eles devem monitorar o envio dos dados da produção, a quantidade de atendimentos lá pelo portal do CISAB. Então, novamente, trabalho em equipe para os indicadores. Importante manter o ESUS AB atualizado. O Ministério manda regularmente e-mails para os gestores informando sobre as novas versões. Elas devem estar sempre atualizadas. Para aqueles municípios que possuem um sistema próprio, deve ser compatível com a versão atualizada do ESUS. Não adianta a equipe fazer tudo bonitinho, tudo certo, e não ser a versão atualizada do ESUS. A informação vai chegar pela metade ou equivocada. Tá? Então, novamente, aí temos a coordenação da atenção básica, a gestão do município participando desse processo e acompanhando. Os meses avaliados são setembro, outubro e novembro. Nós estamos hoje em 12 de julho, temos aí 2 meses pela frente para refletir muito sobre os indicadores, ver onde estão nossas fragilidades, as nossas potencialidades, e temos tempo sim ainda de melhorar. Mas lembrando que não é só para esse momento do PEMAC, que a avaliação em saúde, monitorar, avaliar indicadores, ela deve fazer parte da prática profissional das equipes. E as dúvidas específicas sobre o ESUS, né, vocês solicitem uma teleconsultoria com Carlos ou a Lisandra no Telesaúde Santa Catarina. O que eu tinha preparado para vocês hoje era isso. Fico aqui à disposição, então, para as perguntas e respostas. Oi, pessoal, voltamos. Então, vamos começar aí a responder as perguntas de vocês, ok? Vamos lá, então. A primeira pergunta veio da Rosilene. Deixa eu só confirmar aqui se eu selecionei certo. Isso, Rosilene. No slide 8, estava falando ali se é de setembro ou novembro de 2017 e não de 2016, é a dúvida do pessoal. A avaliação será setembro, outubro e novembro de 2017, deste ano. Certo. A ESF São Francisco do Sul. Eu mudo ali, só um pouquinho. Eles perguntam se esses indicadores de saúde terão que ser calculados, aquelas contas ali que você colocou dos indicadores de vídeo, se eles já vão ter que apresentar calculados. Não, o Ministério é que vai fazer o cálculo, mas é importante que vocês conheçam como que ele vai fazer e os números de onde vem.
né? Então, por isso tem essa planilha demonstrando como que o Ministério vai fazer o cálculo. O cálculo já vem pronto, mas para aqueles que quiserem sentar e recalcular para ver se está, né, correto, é sempre bom. Aí a Patrícia Martins pergunta se o atendimento à criança na primeira semana de vida pode ser feita por qualquer profissional. Não, aqui pelo manual instrutivo, onde tem o anexo que fala ficha de qualificação dos indicadores, é para pontuar os atendimentos feitos por médico e enfermeiro. A Gláucia aí pergunta com relação a esse slide, o slide 25 ali, 0,2, que foi comentado, né, que o atendimento domiciliar multiplica por 0,2, mas no caso você já tinha falado 0,1, qual contar? Contar o 0,1, que é o correto. Tem também lá na ficha, no anexo B, tá? Vai ter todos os indicadores, o conceito, de onde ele vem, ações que vocês podem utilizar para melhorar o indicador e outras informações. Então, tem lá na ficha de qualificação, é 0,1, de repente na hora de, né, quando eu falei para vocês, eu posso ter colocado errado. Mas é 0,1, 0,1, 0,4 e 0,4. Certo. Seguindo aqui, a Natália diz, né, temos PEC instalado, vamos em atendimento adicionar e ou CDS ficha de atendimento individual? Para aquele que tem o prontuário instalado, ele vai fazer lá no prontuário e vai adicionar. A ficha é só para aqueles casos quando não tem o computador acessível, que aí vai fazer na fichinha, né? Por exemplo, lá no domicílio, ou na escola, ou em outro local. A Alba de Souza pede para repetir, né, o endereço para avaliarmos os relatórios de indicadores. Sim. Pode voltar. É no portal CISAB, cisab.saude.gov.br. Logo lá na página inicial vai ter indicadores, né? Aqui, esta é a página do CISAB. Esse endereço que está aparecendo aí nessa página que eu deixei para vocês nos slides ali, ó, cisab.saude.gov.br. Ali embaixo vai estar indicadores. Tá. A Cíntia Soares Librelato pergunta, quando vierem para avaliação externa e pedirem comprovação, esta será referente a 2016 ou 2017 ou somente 2017? Bom, aqui para os indicadores é 2017 a base de dados dos meses setembro, outubro, novembro, como eu apontei para vocês. Lá no dia da avaliação, né, que o entrevistador te pedir os documentos, tu vai demonstrar os documentos atuais que você tem. Com relação à AMAC, ela já vai estar no sistema quando você fez a última revisitada lá na AMAC. Então, ela já vai ter o dado. O que a gente indica é que seja feita a cada 6 meses. Vocês não vão poder mostrar para o entrevistador uma AMAC feita lá em 2016. Ela já está desatualizada. E os demais documentos vocês vão mostrar o que eles pedirem, os que vocês têm feito agora. Aí a Kátia Miller, nossa primeira adesão ao PMAC NASF, a partir de qual data seremos avaliados? O PMAC, ele teve essa nova adesão 2015-2016, tá? Ele vai trabalhar os indicadores com esse período que foi pontuado, setembro, outubro, novembro de 2017, e as ações vocês já, logo depois que fizeram a adesão, já começaram a trabalhar as ações. Os documentos que eles pedirem vão ser referentes a esse ano, vão pedir documentos mais atualizados, a não ser que eles peçam algum documento mais antigo, acredito que não. Mas a partir da adesão, o PMAC você já está dentro, né, e já está participando principalmente daquele eixo transversal, que vai desde o início do PMAC até o final, como eu pontuei para vocês. A Denise Becker, o atendimento ao recém-nascido na primeira semana de vida é realizado pelo pediatra do NASF. Isso é válido para o indicador?
Veja bem, aquele indicador é para a equipe de atenção básica, ela não é para o NASF, que ele é do primeiro grupo, para a equipe de atenção básica saúde bucal. O NASF, o único indicador dele é aquele que foi colocado ali, que é um índice formado por 4 outros pequenos indicadores. Lá é com relação à equipe de atenção básica ou à equipe de saúde da família. Então, quem realizou o atendimento é a equipe, vai pontuar para a equipe. Para o NASF não consta, né, como vocês viram, não consta atendimento para recém-nascido ali. A não ser que ele faça um atendimento dentro daqueles grupos que nós colocamos ali. Mas não é necessariamente um atendimento de primeira consulta só, né? Aí a Sara Duarte, em relação... Não, perdão. Rutiane Binotto. Como saber se o indicador é bom? Com relação aos parâmetros, né? Então, aqui nesse manual que nós temos hoje, ele só tem um indicador com parâmetros, que é a média de atendimentos, que é o primeiro, média de atendimentos médicos e enfermeiros, que ele recomenda, né? Uma média de 2 a 3 consultas médicas por habitante ao ano e de 3 a 4 de enfermagem por habitante ao ano. Os demais parâmetros, nós aguardamos que o Ministério, na próxima versão do manual instrutivo do PEMAC, já venham com os parâmetros. E lembrando também que o PEMAC, ele é comparativo, né? Ele vai comparar com seu município de igual porte, ele vai comparar com você mesmo, então ele é comparativo. Como eles vão fazer essa, digamos, avaliação, se o teu indicador é bom ou é ruim, aguardamos que saia agora nesse próximo manual. Sara Duarte, em relação à avaliação do NASF, será feita somente na unidade que está cadastrada ou em todas as UBS atendidas pelo núcleo? Ele vai avaliar o NASF. Então, o indicador ali é a produção do NASF, pelo INE do NASF. Essa é a produção. Se ele fez lá numa unidade, ou fez em outra unidade, ou fez na Academia da Saúde, mas tem o INE do NASF, é para o NASF. Certo. A Thaís Moraes da Silva diz, pergunta, né, como pode ser avaliado se na unidade lá em que ela trabalha é registrada a produção no ESUS e também é usado o prontuário eletrônico de terceirizado? Lisandra? Então, independente do que o município utiliza, se é um sistema próprio ou se é ESUS, todas as informações são enviadas para o Ministério através de ESUS. E essas informações, elas passam por um processo de validação e depois dessa validação são apresentadas no portal do CISAB. Então, os indicadores, eles serão todos avaliados conforme as informações que constam no portal do CISAB. Isso aí. Aí a Cíntia Soares, ela pergunta com relação à resposta da pergunta dela que ela não entendeu. Qual é a pergunta dela? É a comprovação. Se quando vierem para avaliação externa e pedirem comprovação, esta será referente a 2016 e 2017 ou somente 2017? Cíntia, assim, ó. Esse ano a avaliação externa ela vai demorar para vir, né? Então por isso que está dando já era para ter acontecido no ano passado. Então, o que vocês vão apresentar? Vocês vão apresentar o que vocês têm hoje de documentos. Por exemplo, tem aqui no manual do PEMAC a listagem, observem lá. Tem uma listagem com todos os documentos comprobatórios. Faça uma pasta com todas aquelas possíveis evidências que eles podem pedir do ano de 2017. Se tu tens o de ano de 2016, deixa numa outra pastinha ali guardadinha. Olha, eu tenho aqui o de 2016 e o de 2017, que é o momento atual, né? Porque vocês não devem ter, digamos assim, jogado fora as comprovações do ano anterior, mas deixa ele em separado.
Como a avaliação vai ocorrer nesse momento, acreditamos que a documentação solicitada na avaliação externa seja de 2017. Mas não custa se precaver e deixar uma pastinha com 2016. Agora, com relação à AMAC e aos indicadores, é 2017. Não pode apresentar nada da AMAC de 2016, porque ela é para fazer no mínimo uma vez ao ano. Então, e até eles indicam a cada 6 meses o sistema reabre para você entrar lá e avaliar. Então, bem claro, a MAC e indicadores é 2017. Os demais, por exemplo, a planilha de acompanhamento de mulheres, né, de rastreamento de câncer. Nós temos aqui o de 2017, nós temos o de 2016. Ok? Aí o pessoal da ISF Floresta. As avaliações externas vão começar em qual mês? A previsão, vejam bem, gente, é previsão, tá? A previsão é de que seja em Santa Catarina a partir de setembro. Temos notícias que em alguns estados, que são outras instituições de ensino, pode ser que já comece agora em agosto. Mas a previsão aqui nossa é a partir de setembro. Mas fiquem tranquilas, que assim que a gente tiver a confirmação, olha, vai ser a partir do dia 1º de setembro, do dia 15 de setembro, nós vamos divulgar essa informação para todos vocês. Certo, aí o SUS Porto União quer saber se a autoavaliação é referente ao primeiro semestre de 2017. Autoavaliação. Vamos lá. A AMAC, ela deve ser refeita, revisitada a cada 6 meses. Pelo que o Ministério apontou, é dos últimos 6 meses. Então, vocês vão pegar a AMAC que tem lá, vão olhar. Se ela tá de 2016, já era para vocês terem feito uma nova, né? Então, se pede que seja atual, tá? Então, não vai apresentar a MAC do ano de 2016, não pode, é deste ano. Luizita, no AMAC eletrônico precisamos digitar toda a avaliação externa, a apostila AMAC, e há algum prazo para isso? Tá, a AMAC, ela é um sistema eletrônico que vai aparecer lá todos os padrões e vocês vão colocar os pontos lá. Precisa, se vai fazer o eletrônico, entrar em todas as dimensões, tá? Entrar em todas as dimensões para responder. E fazer a matriz de intervenção, que é o principal. A matriz de intervenção nada mais é do que um plano do que vocês vão fazer para aqueles padrões que tiverem uma nota muito baixa, tá? Já teve uma web sobre a MAC. Se vocês têm muitas dúvidas com relação a isso, podem solicitar via Telesaúde, né, uma teleconsultoria específica para o seu município referente à AMAC, que a temática hoje são os indicadores, né? Então, assim, para a gente não se prolongar muito com a AMAC, vocês podem solicitar uma teleconsultoria para o Telesaúde, vendo especificamente, conversando sobre essa questão do município de vocês. A Ívia Rodrigues diz que dentre as documentações relacionadas no PMAC e a transição para o PEC, algumas informações não estão contempladas. Quais os critérios que o Ministério da Saúde vai considerar? O Ministério da Saúde vai considerar, pelo que a gente sabe, a versão atualizada do ESUS. Se em setembro tiver com uma nova versão atualizada, ela vai considerar aquele que está lá. Não vai considerar o que estava há 4 meses atrás. E aí eu chamo novamente a atenção para a questão dos municípios que possuem um sistema próprio, verificar com essas empresas se a versão do ESUS está atualizada. Que se não estiver atualizada, as informações vão equivocadas, vão pela metade e não vai poder calcular um bom indicador. Bom, essa já foi. A Sara Duarte, em relação à reunião de matriciamento, um só membro faz a ficha coletiva do NASF e vale para toda a equipe ou todos os profissionais do NASF deverão fazer uma ficha coletiva?
Certo, na ficha de atividade coletiva a gente vai identificar um profissional como responsável e os demais colegas que também organizaram a reunião, eles são identificados do lado direito da ficha e os demais participantes lá embaixo, né, como participantes da atividade. Uma vez preenchida a ficha para um profissional daquela equipe, já vai contar a produção para aquela equipe. Então não há necessidade de todos os colegas preencherem ficha. Camila Maran, no AMAC eletrônico precisamos digitar toda a avaliação externa? Essa já foi também, né? Já. Tem umas que estão vindo aqui repetidas. Priscila, sobre os dados do NASF de atendimento em grupo, serão contabilizadas atividades de educação em saúde e avaliação / procedimento coletivo? As atividades de educação e saúde não entram. O que vai entrar nesse indicador é a opção 05 e 06, que é a opção de atendimento em grupo e a opção de avaliação e procedimento coletivo. Lembrando que todas as ações são muito importantes, então a gente frisa que os municípios continuem com as suas ações, né, normalmente, porém para o indicador serão contabilizadas apenas as duas, a 05 e a 06. A Nilza Terezinha pergunta se equipes que tiveram indicadores zerados por erro do sistema e entraram com recurso em 2015 e até hoje não obtiveram nenhuma resposta, vão ser avaliados mesmo assim? Vão ser reavaliados porque nós estamos em outro ciclo do PEMAC, né? Então, é ficar bem atento porque que ficou zerado naquela época para que não aconteça novamente. Por isso, nós temos 2 meses pela frente. Tem o Telesaúde à disposição com teleconsultorias para que vocês já verifiquem quais são as falhas, principalmente aqueles relatórios de 2016, já podem trazer uma ideia para vocês de como foram calculados e quais os números que vocês tinham lá. Então, é bom você, desde já, se prepararem, porque a gente tem 2 meses pela frente e pode reverter essa situação. Aí a Ívia Rodrigues comentou ali que o sistema para preenchimento da AMAC está fechado. Ele estava fechado há umas 2 semanas, reabriu, né? Ontem eu acessei e consegui entrar, mas de repente pode ser que hoje, neste momento, não esteja, mas ele estava funcionando até terça-feira. Camila Maran, de novo. A matriz de intervenção também deve ser digitada? Sim, tem lá o campo para ser digitada e submetida. Se você não submeter no sistema, não vai contar o 10% da nota. Então, repito, mais dúvidas sobre a AMAC, vocês solicitem uma teleconsultoria específica sobre este assunto. Aí a Priscila Epifânio aqui, qual o link de acesso ao AMAC, o AMAC Online? O AMAC ele vai entrar no portal do DAB, PEMAC, e aí abre uma página, vai ter acesso ao PEMAC, e lá vai ter a AMAC também. A Denilza Terezinha ele comenta que a falha não foi deles, no caso foi o sistema que veio todo zerado. Veio como se não houvesse nenhum atendimento de puericultura, pré-natal, preventivo e clínico. Então, que pena, mas aí vamos torcer e vocês vão já começar a olhar agora, né, para que não aconteça novamente com o município de vocês, para que não fiquem zerados. Por isso a importância também do monitoramento e da avaliação feita pela coordenação da atenção básica e pelo gestor desde já. Isso tem que ser uma ação cotidiana, todo mês tem que entrar lá e monitorar para ver se a produção está sendo enviada corretamente. O gestor com a sua senha, ele pode avaliar. Tá. Pessoal da SF Núcleo Rio Doce, na nossa unidade não tem programa de saúde bucal, mas temos atendimento odontológico. Mesmo assim, terá avaliação da parte da saúde bucal? Não, o que vão ser avaliadas são as equipes PEMAC, né? E a unidade de saúde, a estrutura, os insumos, medicamentos, a parte da unidade de saúde. Mas a equipe de saúde bucal, se ela não é PEMAC, ela não vai ser avaliada, né? Ela não vai ser entrevistada naquele momento. Priscila Epifânio pergunta se tem data limite para o preenchimento do AMAC online. Ah, sim.
O AMAC, ele não tem data limite, mas quando chegar a avaliação externa, ela tem que estar prontinha para vocês poderem comprovar, né? Mostrar ou no sistema, ou para aquele que não vai fazer, não vai deixar ela no sistema, pode imprimir o caderno, imprimir as matrizes de intervenção e deixar ali. Então, tem que ser antes da avaliação externa. Eu agradeço a participação de vocês. Ficamos à disposição, né, a Gerência da Atenção Básica, caso tenha alguma outra dúvida sobre indicadores. E desejo que vocês possam ter aproveitado essa web de hoje e a partir de agora poder trabalhar um pouco mais tranquilos a relação com os indicadores que equivalem a 30% da nota do PMAC. Obrigada, boa tarde.